Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui, eu, Vitor Delmas, professor de língua portuguesa, e o meu amigo Hugo. Se apresenta, Hugo. Fala, gente, tudo bem? Sou Hugo Ornelas, de língua portuguesa. E estamos aqui mais uma vez para fazer aquilo que, aliás, a gente já tem feito nesses últimos anos de vestibular, com a cobrança do paradidático, falar sobre o paradidático. Né, nessa tradição de sempre fazer um podcast para o primeiro exame de qualificação, depois para o segundo exame de qualificação, depois ainda para prova específica. E estamos aqui para falar sobre o primeiro livro, né, o primeiro paradidático do ano, As Mentiras que os Homens Contam, dessa vez com um livro de crônicas, diferente do que aconteceu no primeiro exame de qualificação do ano passado. Né? E aí fala lá, diga lá. Pois é, né? Acho que o primeiro ponto que eu queria destacar em relação à escolha do livro, primeiramente inédito em relação a gênero. A gente já teve seleção de poemas, já tivemos novelas, já tivemos textos teatrais, já tivemos romances e agora temos uma seleção de crônicas. Mini-contos também já tivemos, né, lá com a coleção. E pela primeira vez temos as crônicas como recorte, como gênero, então um gênero novo. E o que eu destacaria a gente começa com um discurso diferente do que a gente começava nos últimos anos, porque a gente, normalmente, tradicionalmente, estávamos falando sobre livros de choro, né? Livros de tragédia, livros de melancolia, livros que falavam de coisas tensas da humanidade, e pela primeira vez a gente está rindo, né? A gente começa com riso, não só no Veríssimo, mas também no Machado, que eu considero o primeiro humorista na nossa língua portuguesa, com sarcasmos, ironias, mas coisas que a gente vai falar claramente no próximo podcast. E não é que a gente não vai ter, é claro, questões de caráter, né? A gente não vai ter questões de traição, de interesse, suborno, porque uma vez que a gente tem a humanidade com o material literário, isso é inerente. Não tem como a gente não falar, não importa o gênero, a abordagem, sempre vai ser um tema comum, é o tal do universalismo. Mas eu digo em relação à abordagem, como isso vai ser feito, a gente vai talvez ter de novo essas situações de lugares de traição, de lugares de enganar, aquela questão da inveja, mas por uma perspectiva de humor. Mas também se engana quem acha que a história, ela fica só no humor, né? Acho que o humor seria a primeira camada, a camada discursiva mais visível, mas o humor, na verdade, ele é uma porta para outras camadas discursivas, como a gente refletir, fazer lições de vida, desconstruir dogmas. Né? A ideia de comédia, né, que é um gênero já cultivado desde lá da Grécia Antiga, né, dos gregos antigos, com aquela divisão clássica, a tragédia fala dos nobres, a comédia trata da população mais pedestre, mais rasteira. E a comédia desde sempre esteve muito associada a essas situações do cotidiano, que é também de onde vai partir o Veríssimo nesse livro, e de onde esse livro parte como um todo, né? Para justamente dizer que da vida também a gente faz literatura, né? Se bem que o gênero crônica às vezes é considerado um gênero inferior, né? Por muitos, um gênero que tende a ser mais jornalístico do que literário, se bem que ele é uma espécie de fusão, né? Porque ele parte de um fato do cotidiano para ressignificar a vida e geralmente o aspecto do humor é uma característica da crônica, mas em geral a crônica do Veríssimo. O Veríssimo, né? Que é uma espécie de humorista. E aí a comédia, eu gosto talvez da gente pensar até na ideia de dramédia, né? Uma dramédia, porque é isso. O humor, você diz que se engana quem acha que são histórias, às vezes, de fato, a crônica é uma história leve, é uma história simples, é uma história que, insisto, parte do cotidiano. E eu sinto que essas crônicas, antes de qualquer coisa, uma advertência, elas devem ser lidas como crônicas de fato, porque muitas vezes o aluno vai... Porque é um livro para o vestibular, naquela ânsia de precisa encontrar o sentido fundamental dessa crônica. E às vezes não, às vezes o Veríssimo não estava nem aí, porque é uma situação ali que parte do cotidiano, que depois a gente pensa até numa análise mais racional, né? Pega ali as etapas, os procedimentos, mas às vezes é só um texto mesmo para fazer rir.
pro humor. Mas não significa dizer que esse humor não mascare, não seja também uma forma de suavizar só as várias críticas que ele quer propor às relações sociais. Então é isso, assim, uma coisa não exclui a outra, né? Tem humor, a gente pode pensar só pela perspectiva do riso, mas tem também um mascaramento, tem também uma suavização, olha só, eu tô fazendo uma crítica sem dizer que eu estou fazendo uma crítica, né? Que é uma estratégia muito típica da literatura. Até porque, Vitor... Negar a coisa fazendo a coisa, né? Eu quero dizer. Se a gente parar pra pensar, assim, nos grandes escritores, o escritor, ele tá preocupado com a escrita. Acho que, acima de tudo, né? Em como ele vai construir a história, nas palavras que ele vai usar, como aquelas palavras vão refletir o estilo dele. Acho que isso é muito importante para o grande artista, ele imprimir o seu estilo, seja na temática, seja na linguagem, seja na construção daquele enredo. Então, muitas vezes, o Veríssimo está preocupado em contar a história, né? Em contar a história, retratar uma história, levar ao riso, levar à reflexão, e não tão preocupado assim, não que não há essa preocupação, mas não é a principal preocupação dele em dar o sentido, né? Em uma coisa lógica, uma coisa evidente. E isso reforça isso, porque o aluno não precisa ficar tão preocupado, tá, às vezes, só em achar o sentido. Mais um ponto também que você falou em relação às camadas, e eu também comentei, é que quando a gente analisa o título da obra, As Mentiras que os Homens Contam, naturalmente a nossa mente vai para um lugar muito comum, que a gente acha que o livro ele fala sobre mentira, e é mentira que o homem conta. O homem é mentiroso. Mas a gente aprende desde criança que a gente nunca deve julgar o livro pela capa. Então, acho que isso se aplica também ao título. E se engana quem acha que o livro é só humor e se engana quem acha que o livro fala só sobre mentira, a mentira do homem. Não, então o homem ele vai mentir para a esposa dele. Então o chefe vai enganar o funcionário. Então o filho vai enganar o pai. Não é só sobre isso. Na verdade, a gente começa a partir desse lugar ordinário, vamos botar assim, né? Já que o cotidiano, ele é o banal. Talvez por isso que a crônica, em um primeiro momento, ela tenha esse preconceito, porque ela não parte de um lugar sagrado, como a poesia, como os grandes romances, ele parte de fato de uma coisa banal, mas uma análise um pouquinho mais atenta, percebe que ele começa no ordinário e termina no extraordinário. Né? Então, assim, os desfechos, eles tendem a ser inesperados, desconcertantes. São abruptos, né? São desfechos que desconcertam mesmo. É verdade, eu gosto dessa análise, né? Do ordinário. Tô aqui pensando cá comigo. Pode continuar, né? Pode continuar. Vitor, eu gosto de pensar a linguagem, eu gosto de pensar tudo que eu estudo em linguagens com uma coisa mais padronizada. É claro que é sempre uma briga entre o padrão e a arte, entre o padrão e o estilo. De maneira nenhuma eu quero colocar o Veríssimo numa caixa, de maneira nenhuma eu quero limitar, mas a gente aqui não vai falar de todas as crônicas, óbvio, né? A gente não tem como falar de 40 crônicas, mas existe uma tendência, existe um padrão na construção dos enredos, que eu não diria, talvez, nem como uma forma literária, nem como uma coisa reduzida, mas já como estilo, vamos botar assim? Sim, estilo. São 40 crônicas, elas têm em comum a mentira que vai nortear as histórias, situações banais, mas parece que todas as crônicas, elas em menor escala ou maior escala, vão seguir sempre um padrãozinho que eu coloquei na minha cabeça como A, B e C. Então, o que eu falaria assim? Ele começa com algo banal, né? Esse é o ponto de partida da crônica. A crônica ela vai fazendo curvas, né? Já que a gente pensa de um lugar, né? Um lugar banal, ela faz uma curva, essa curva é quando ela começa, eu não esperava que ela fosse por esse caminho, e o desfecho sempre é um desfecho de um lugar que eu não imaginaria chegar. Então, eu consigo imaginar, é como se a gente sai de um lugar que a gente conhece, a gente sai da nossa casa, faz curvas e chega a um lugar que talvez a gente não esperasse. Eu, particularmente, nas grandes crônicas que eu li, eu não esperava aquele final, de verdade, né? Nas crônicas que eu não conhecia, no caso, né? Ele em muitas crônicas mesmo há esse desfecho surpreendente, né? Que parece aí um estilo mais do Veríssimo do que propriamente do gênero crônica em si, né? E aí talvez seja bacana a gente pensar na crônica como um gênero e características mais ou menos estanques, né? Se o aluno quiser
fazer essa anotação aí no seu caderno. Então, por exemplo, a crônica é um texto leve, né, breve, rápido, em geral é um texto curto. As crônicas do Veríssimo, quando muito, tem 3 páginas, 4 páginas, né, contando ele frente e verso, eu quero dizer. E as curtíssimas têm 1 página, né? Às vezes uma folha frente e verso, né? E a crônica consegue trazer ali o inesperado. Bem, e aí o humor, né? A questão do humor, que é uma característica que a gente pode dizer da crônica de um modo geral. Não sei se humor, mas o fato de ser um texto leve, em geral, e que parte do cotidiano e vai trazer justamente essa ressignificação, traz situações que muitas vezes são ali meio cômicas ou meio do dia a dia, com as quais você se identifica. O discurso direto, não dá pra fugir disso. O Veríssimo, você dizia que sobre o estilo, né? Você falava sobre o estilo. E o Veríssimo, ele tem uma característica, pra mim, muito marcante, que é a maneira como ele consegue construir muito vivamente os diálogos. Por que isso? A construção do diálogo, quando a gente tende a formalizar o nosso pensamento no texto escrito, eu sinto que isso também se transforma muitas vezes numa forma diferente daquela que é a forma viva. Então, é óbvio, né? Claro que você pode construir diálogos vivos, muito típicos daquilo que é proferido por lábios vivos, mas se você faz isso com muita constância, eu sinto que você tende a muitas vezes formalizar mais do que se deve. Não, os diálogos, os discursos do Veríssimo, é como se você estivesse ouvindo os personagens, é como se você conseguisse notar as inflexões, as entonações, as pausas, é tudo muito luz. Como, por exemplo, também fazia o Nelson Rodrigues, que também é um grande cara, né, que constrói grande diálogos, um grande contador de histórias também, né, compartilham, eu acho que algumas características Veríssimo e Nelson Rodrigues, guardadas aí as proporções de gêneros que cultivaram, enfim. Bem, então, e aí nesse sentido o discurso direto, ele é muito recorrente na narrativa, né? Aquele discurso que é o discurso o mais típico, o prototípico, né? Aquele em que o personagem ganha voz propriamente. E isso dá uma espécie de velocidade para os textos, né? Também daí esse caráter rápido, também daí esse caráter veloz do texto, também muito desses diálogos, que muitas vezes são curtos, né? O que não impede que haja os outros tipos de discurso, né? O discurso indireto, o discurso indireto livre, sim, que nem é uma característica muito lá da crônica, não, né? A gente encontra em textos que são mais psicológicos, rebuscados, né? Do ponto de vista mesmo da construção dessa seleção de forma e conteúdo, não que o do Veríssimo não seja, não é isso. Inclusive, o fato de ele construir tantos discursos diretos é uma prova disso. Mas não é tão comum o discurso indireto livre, se bem que haja, né, na narrativa. E o discurso indireto livre é aquele que se caracteriza por uma espécie de confusão, né, entre as vozes do narrador e do personagem, porque você prescinde, né? Você dispensa, você abre mão dos verbos de elocução, como dizer, falar, comentar, né? Também conhecidos como verbos dicende ou dicende, se você preferir uma pronúncia latina, e o travessão, as aspas, que já introduz lá a fala do personagem. Ou você pode fazer o indireto, né? Com o verbo de ligação mais o elo conectivo, né? Elo conectivo é uma redundância, né? O elemento conectivo, o elo subordinativo, que vai ser uma conjunção integrante ou um pronome interrogativo, um advérbio interrogativo. Então, Hugo disse que ficaria feliz com o podcast, né? Então, veja que é o narrador falando pelo personagem. Nesse caso, um discurso indireto, clássico, né? Diga, você ia fazer algum comentário. Eu queria pegar uma carona no que você falou do discurso direto. Eu até falaria uma coisa que eu acho que é até um pouco, talvez exagerada, não sei, mas é a minha percepção, né? Uhum. Eu acho, assim, que ninguém consegue fazer um discurso direto tão organicamente relacionado aí ao nosso dia como o Veríssimo. Porque, eu vou dar uma experiência minha, né? Eu leio o Veríssimo desde que eu sou criança. Meus pais gostam muito do Veríssimo, me incentivaram a ler o Veríssimo, porque era uma leitura aparentemente mais fácil, né? E quando eu lia as crônicas do Veríssimo em específico, né, em especial, parecia que eu lia uma transcrição ali do que eu via no meu dia a dia. Mas uma coisa interessante que eu queria falar primeiro ponto, reforçar isso que você falou em relação à tendência de formalizar a fala, porque por mais que você leia crônicas, você leia
escritores que tentam fazer o diálogo mais próximo do cotidiano, normalmente você vê assim, né? Um cara tá assaltando e o cara escreve assim, peguem-no. Cara, quem fala peguem-no? Ninguém fala peguem no dia a dia, no cotidiano. Então, o Veríssimo, ele foge desse lugar, né? Desse lugar do discurso formal. E em relação a isso aí, alguns dias um aluno meu, ele veio me questionar e falou assim, eu não acho as falas dos personagens, eu não acho ali a coloquialidade do Veríssimo tão próxima assim da minha realidade. Eu acho que tem um pouco ali mais de uma coisa mais... Eu não lembro qual a palavra que ele falou, se foi formal, mas é uma coisa que não fosse tão informal, não tão coloquial assim. Mas aí eu refleti, Vitor, e vê se você concorda comigo. Para mim, a coloquialidade, ela tem prazo de validade. Vamos pensar assim, a maneira como as pessoas conversavam em 84, não é a mesma maneira como a gente conversava em 2002, que consequentemente não vai ser a mesma maneira que nós conversamos hoje. Tanto que quando eu abro hoje, né, meus 30 anos aqui, eu olho para essas crônicas e não tenho a mesma sensação que eu tinha quando eu tinha 10 anos. E eu lia assim, não é tão mais próximo de mim. Porque talvez eu fosse, quando eu tinha 10 anos, aquele diálogo ali que o Veríssimo construía lá em 2002, 2004, tal, aquilo era mais próximo da minha realidade. Hoje, talvez nem tanto. Então, é interessante perceber como a coloquialidade, ela é muito líquida, como ela muda, como a forma de expressão que vem ao fato da linguagem, né, ser muito dinâmica. Concordo com tudo que você disse, né? Que tem tudo a ver com o caráter mesmo da língua de ser esse organismo vivo, flexível, que muda em vários estratos, né? E aí a gente listava aqui as características da crônica, não era? Só pra gente não perder esse gancho, se o aluno estiver atento ao caderninho. Então, narrativa breve, humor, o discurso direto. O Veríssimo consegue ter uma abordagem irreverente, né? Mas é menos uma característica da crônica e mais uma característica do Veríssimo. Os personagens costumam ser engraçados, né? São carismáticos, até porque é isso, né? Faz parte do próprio gênero. Mas sem perder essa reflexão, né? Então, suas obras levam uma reflexão da realidade, chamando atenção para essas relações, às vezes, de conveniência, obviamente para falar da mentira, mas que vai ser problematizada, a mentira vai ser relativizada. Então, será que a gente simplesmente, de fato, para fazer o mal? A primeira crônica é um bom exemplo, né? Peraí, não, eu minto, na verdade, pra não, digamos que magoar aquela pessoa que parece me conhecer com tanta certeza, e aí você fica naquela, eu digo que eu sei quem é essa pessoa, eu digo que eu não sei, como eu ajo. Não, então, para preservar aqui a minha relação com essa pessoa, se é que eu a conheço, depois vai até se descobrir que, na verdade, um não conhecia o outro, né? Que é a grande, aí o final surpreendente, né? Sobre o qual a gente falava. Mas a mentira nessa primeira crônica, ela não é exatamente a mentira que é ali com a pretensão de causar algum tipo de dano, se bem que aí a gente pode relativizar isso também dizendo que talvez a mentira já seja um dano em si, independentemente, né? Porque é isso, a gente vai defender a verdade a qualquer preço. Quais são os benefícios da verdade? A verdade, ela gera credibilidade, ela gera confiabilidade, ela te dá dignidade, beleza, mas a verdade, ela pode ser desconfortável, a verdade, ela pode ser constrangedora, então a mentira, ela pode entrar muito também nesse sentido de autopreservação, de proteção. Mentir é muito mais fácil, né? E mentir é isso, assim. Prático. A mentira, ela permeia a nossa vida de uma maneira geral, e isso é indiscutível. Mas como usar a mentira para fazer essa crítica, né? Ou como partir dessas situações cotidianas, fazendo graça disso, né? Que eu acho que ele faz. Então, chamando atenção para essa relação da convivência mesmo, a família, os relacionamentos amorosos, o trabalho. Então você mente no trabalho porque você tem a pretensão de se safar de alguma coisa que você tenha feito, você mente porque você quer algum tipo de promoção, porque você quer passar a perna no outro, porque você mente, né? A mentira... E aí tem até uma diferença, né? Que na filosofia lá que vai ser dita, que o Gustavo Bernardo, que é um nome importante da literatura e do vestibular da UERJ também, porque ele participa ali digamos que dos bastidores, também das palestras que a UERJ sempre fornece.
O Gustavo Bernardo, ele vai dizer que nem tem muito bem essa diferença lá entre o que seria uma mentira com a intenção de provocar o mal, a mentira que não tem a intenção de provocar o mal, aí alguns fazem alguma diferença entre paralogismo e sofisma, que são conceitos da lógica, né, e que tem a ver também com aquela ideia dos métodos de raciocínio lógico, a dedução, a indução, e que aparecem, aliás, no edital da UERJ, né, e aí a gente fala da falácia, que é digamos que um argumento, é uma premissa falsa, né? E aí você constrói um raciocínio falso porque você está partindo de uma ideia que é falsa, né? E aí, naturalmente, a sua conclusão é falsa também. Mas o nosso raciocínio, ele é muito econômico, né? A gente tende a muitas vezes ter uma premissa maior já subentendida ali como uma verdade universal, e a gente vai fazendo conclusões, na verdade, a partir disso, né? Que são aqueles lugares comuns que você falava lá no início. Então, essa reflexão sobre a vida cotidiana é uma característica da crônica, essa escrita, essa linguagem muito acessível, e a gente falava da coloquialidade, né, como também uma característica da crônica, a ironia e o sarcasmo. Tudo bem, a gente pode até pensar numa distinção mais técnica, né, da ironia como uma figura de linguagem, se bem que a gente usa ironia também como acho que um isso nome. Agora eu também acho que é bobagem. Eu acho que é bobagem. Acho que a gente pode, né? Acho que a gente pode pensar que a ironia é isso, é você dizer o contrário daquilo que você pensa. Só que a ironia, geralmente tem essa quebra de expectativa justamente por isso. Não à toa também conhecida como antífrase, né? Ironia ou antífrase, justamente porque é a frase ao contrário. Mas a ironia, tirando isso, ela não tem exatamente uma marca linguística que possa fazer a gente perceber ela de fato no texto. Por isso que a ironia é muito contextual e às vezes é problemática, porque vai depender muito do entendimento que o aluno vai ter daquele texto, como que ele recebe aquele texto, se aquele texto faz mais ou menos sentido para ele. Então a ironia por essa ausência de marcas linguísticas, a ironia se torna uma figura que nem sempre é tão fácil de ser reconhecida, sobretudo quando é uma ironia mais sutil, como acontece com Machado de Assis. Aqui talvez essas ironias elas fiquem até mais claras, né? Porque a linguagem já é muito acessível, a pretensão do Veríssimo é ser mesmo esse cara que faz graça das coisas mais sérias. Pois é, e as ironias elas acabam são tão óbvias que às vezes tão óbvias as pessoas não conseguem percebê-las. Eu digo isso porque... é verdade. Eu digo isso porque três alunos vieram falar comigo assim: Hugo, eu li a Crônica Índios e eu não entendi nada. Não entendi aquele final. Que final doido, que final complicado. E tá na nossa cara, né? São homens que estão ali na mesa de bar, conversando, começam a relembrar de como eram os filmes de ação antigamente, e o desfecho é isso. Eles começam a imaginar, começam a criar situações completamente fora da realidade. Tá ali na cara, eles estão delirando, né? Eles estão ali viajando, vamos botar assim. Então, de tão simples, às vezes as pessoas não conseguem compreender. Digo as pessoas, os candidatos, né? Nossos candidatos e nossos futuros alunos aí da UERJ. E aí fica tácito, né? Muitas vezes a ironia é tácita, ela é velada, ela é oculta. E essa crítica social, então, muitas vezes ela vem disfarçada também, que é o que eu coloco aqui. Crítica social disfarçada, por meio do humor e da ironia, o autor realiza uma crítica social, apontando falhas e contradições da sociedade. Isso daí eu tô digitando devagarzinho para você copiar mesmo, tá? Apontando falhas e contradições da sociedade de forma indireta, justamente porque é ali por meio de situações que são cotidianas, que são do dia a dia. Isso aí já são as camadas mais profundas do humor, né? A gente começa no humor e a gente tem algumas histórias que vão indo para esse lado. Inclusive, Vitor, queria pedir sua permissão agora para a gente comentar uma crônica que eu acho que para mim a crônica é a menor crônica aqui do livro. Enquanto você procura, já achei eu aqui. tenho uma passagem de um crítico literário que, para definir a crônica, que ele diz: a crônica oscila, pois, entre a reportagem e a literatura, entre o relato impessoal, frio e descolorido de um acontecimento trivial e a recriação do cotidiano por meio da fantasia. Né? E mais, né? A crônica ela também não tem muito bem, como gênero, uma delimitação muito clara
de até onde ela possa ir em relação à temática, né? Justamente porque se baseia no cotidiano. E aí esse é justamente um fio condutor que ele segue, né? Que é aquele mote lá sobre o qual a gente falava, que é a mentira. Mas vai a crônica que você separou pra gente. Eu vou dar uma lidinha rapidinha aqui, porque é uma crônica rápida, então acho que é mais fácil pra gente visualizar. Se você quiser, se estiver me escutando, na edição oficial da UERJ, é a página 35. Página 35 aí. Se quiser, dá uma pausa aí, pega o livro e vamos ler juntos. E a gente vai tentar ilustrar isso que o Vitor acabou de falar. Então começa assim: ninguém conhece a alma humana melhor do que um jogador de pôquer, a sua e a do próximo. Numa mesa de pôquer, o homem chega ao pior e ao melhor de si mesmo, e vai da euforia ao ódio numa rodada. Mas sempre como se nada tivesse acontecendo. Os americanos falam do poker face, a cara de quem consegue apostar tendo Royal Straight Flush ou nada na mão, com a mesma passividade, embora a lava esteja turbilhando lá dentro. Porque sabe que está rodeado de fingidos. O jogador de pôquer deve tentar distinguir que tem um jogo de quem não tem, e está blefando por um tremor na pálpebra ou por um tique na orelha. Ou ultrapassando a fachada e mergulhando na alma do outro. Não se trata de adivinhar seu caráter. Não é uma questão de caráter. O blefe é um lance tão legítimo quanto qualquer outro no pôquer. Os puros são até melhor blefadores, pois só quem não tem culpa pode sustentar um poker face perfeito sobre o escrutínio hostil da mesa. Há quem diga que ganhar com um blefe supera ganhar com boas cartas e que é no blefe que o poker deixa de ser um jogo de azar e, portanto, de acaso e se torna um jogo de talento. Já fora do poker, o blefe perde sua respeitabilidade. É apenas sinônimo de engodo, geralmente aplicado a pessoas que não eram o que pareciam ou fingiam ser. A história dos presidentes do Brasil, desde ano, tem sido uma associação de blefes. Jano também foi um blefe na medida em que aparentava ter um poder que não tinha. O golpe de 64 foi um blefe para quem acreditou nele. Um blefe involuntário. Sarney não foi um blefe completo porque ninguém esperava que ele fosse muito diferente. Collor foi um blefe deliberado que manteve a versão política do poker face, que é uma cara de pau sustentada mesmo sob a ameaça do ridículo. E chegamos à social-democracia brasileira do poder, que pode estar agregando a muita gente, mas é outro blefe em relação às expectativas que criou e ao que podia ter sido. Ou talvez esse blefe tenha uma história antiga e a gente é que não tinha notado. Eu acho que essa crônica aqui ilustra muita coisa que a gente falou. Acho que o primeiro ponto em relação a começar de uma coisa um pouco engraçada, ele começa aqui, não sei se eu diria que é um exagero aqui, né? Ninguém conhece a alma humana melhor do que um jogador de pôquer. Não sei até que ponto parte de uma falácia, parte de um exagero, parte de uma coisa não tão comprovada assim, uma frase não tão cientificamente comprovada, mas isso aqui chama atenção, né? Isso desperta a curiosidade. Ele fala de uma coisa super comum, que é uma jogada de pôquer, é uma coisa que muitas pessoas fazem. Dali, inclusive, ele até utiliza de um argumento, Vitor, que ele inicia, inclusive, no prefácio e vai mantendo-se ao longo das histórias, que é mentira como algo relativizado, né? Ele não coloca em muitos momentos a mentira como um julgamento moral, a mentira como um desvio de caráter, a mentira como um problema da humanidade que deve ser combatido, deve ser evitado. Não, ele fala da mentira como um artifício, né? Como se fosse um elemento assim, de sobrevivência. Inclusive aqui, além de ele não fazer um julgamento, além de ele não imputar algo negativo, ele ressalta positivamente isso. Ele fala, não, cara, isso é importante. Um bom jogador de pôquer, na verdade, o melhor jogador de pôquer é aquele que consegue ter um blefe, é aquele que consegue ali enganar os seus concorrentes ali, né? Os jogadores. Mas daí, ele dá aquela mudança, aquela curva que ninguém esperaria, pelo menos eu não esperaria, lendo de primeira vez. Ele fala da história dos presidentes do Brasil, né? Ele fala de política, ele fala de história. E aí ele começa a entrar numa camada mais profunda, que é de novo, né? Que é o mecanismo que ele faz em quase todas as crônicas, começando de uma coisa banal, entrando numa discussão muito profunda. Que a gente pode chamar analogia. Perfeito, né? Que claramente. A gente pode chamar analogia. Ele faz uma analogia, uma estratégia aí. E aí ele começa a falar sobre política no Brasil. E aí sim, o blefe ele tem um valor negativo, mas, Vitor, você concorda, não sei se você vai concordar comigo, mas a questão não está no blefe, mentira. A questão está em quem faz isso, na figura do político. Então, acho que a gente pode transferir a questão da crítica
no ato da mentira para a posição, né? Para a simbologia, para a relevância do político. E realmente, a mentira do político é uma coisa que incomoda muito a gente. Inclusive, acho difícil alguém não associar político à mentira, embora isso seja uma coisa generalista, a gente não pode aplicar a todos, mas é uma coisa que está no povão, né? O povão costuma colocar, comum, né? O senso comum costuma colocar isso aí. E uma discussão bem bacana aqui sobre o golpe de 64, o que é política, o papel dos presidentes, é uma questão de caráter, né? Vale lembrar que ele vai contemplando aí os presidentes até o momento da publicação do livro, né? Ele começa lá com Jango, né? Isso, Jango, até chegar 64. ao Collor. Isso. Só que, na verdade, ele fala e chegamos agora à social-democracia brasileira, que é o momento de Fernando Henrique Cardoso, né? Que é quando o livro é publicado. Então é isso, eu anotei isso também, o fato de a mentira, que é geralmente vista como uma má conduta, a gente pode até pensar, por exemplo, que a mentira, até na Bíblia, né, existem muitas passagens bíblicas que tratam da mentira como esse instrumento que deve ser rechaçado, rejeitado, né? Então, por exemplo, não darás falso testemunho contra o teu próximo, né? Em Êxodo, o mentiroso não permanecerá na minha presença, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade, Provérbios. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, Efésios. Mas veja que eu também vejo assim, né? E nessa crônica ele faz isso com muita clareza, porque ele primeiro mostra a mentira, por um lado, é ambígua a mentira aí, né? Ela é ambivalente, melhor, né? Ela é dual, então ela funciona ora como uma estratégia, né? De preservação, de proteção, ou uma estratégia aí que na verdade mostraria até quem é o melhor jogador, né? E ora ela é na verdade uma estratégia associada à figura do político, né? Por isso que depende muito, muito a posição, tem muito a ver com essa posição. Porque mentira por mentira, se a gente for pensar por um outro ângulo talvez mais, né, mais Caxias, mais reducionista, mentira, tá todo mundo mentindo. Mentira é tudo mentira. Mas ele relativiza isso justamente por essa figura. E aí, partindo até talvez de um método dedutivo, né? Ele vai do geral pro particular, né? Sim. Ele fala da história dos presidentes do Brasil e depois ele vai ali pegando cada um dos presidentes que tem a ver com essa premissa maior. Pois é. Né? E Vitor, interessante, a gente pode chegar a essa conclusão que, apesar da mentira ser ambivalente, a mentira é que ela é antimaniqueísta, né? Então a gente tem dois polos, mas não existe a mentira como algo positivo, a mentira como algo negativo, a mentira dos mocinhos, a mentira... Ela é o que é, né? Ela é complexa. E só um comentário, um último comentário aqui sobre a linguagem que eu queria ressaltar, é que eu não sei se essa é a única... eu não consigo me lembrar agora, mas nessa crônica não tem diálogo, né? Não tem discurso direto. É verdade. E interessante a gente marcar aí, página 35. É interessante marcar que como que ali sai um pouco mais do escritor literário. A gente sai daquele lugar do discurso direto com a linguagem extremamente banal, já que a intenção é a verossimilhança, né? Trazer realidade. E como agora parece que a bola tá com um Veríssimo, né? Agora é só o Veríssimo. Eu não tenho mais o José, que mora na Pavuna. Eu não tenho mais a Joana, que tá indo comprar pão na padaria do Meia, mas é o Veríssimo. A linguagem, ela já não tá naquele lugar banal. Isso você pela escolha lexical aqui, quando ele fala... por exemplo, de deliberado, engodo. O Veríssimo, enfim, uma série ele até nos tempos verbais, eu não sei se você já percebeu, que ele se vale muito do pretérito mais que perfeito, né? Na sua forma simples, que é aquela forma terminada em ara, falar, amar, beber, comer. Ara para os verbos em primeira conjugação, né? Sim. E segunda e terceira em era, beber, comer, ou partira... enfim, rira, então RA, né? Que são as três conjugações.
fui me refazendo aqui a cada fala minha. E que não é uma forma muito típica dessa linguagem mais coloquial de fato, né? Até a forma composta, tinha saído, tinha bebido, tinha comido, costumam ser formas mais tradicionais. Então, de fato, às vezes ele recusa um pouquinho na estrutura, porque eu já acredito que ainda quando esse livro tenha sido lançado, mesmo quando esse livro foi lançado, a forma do Mais que Perfeito já talvez não fosse, né? Acho que isso já vem de outros idos, né? Mas ele tem algumas, e aí nessa é muito bem observado isso. Fica mais claro esse Veríssimo articulista, né? Filho de Érico Veríssimo, né? Veríssimo Como, né? Então, mas o Luiz Fernando Veríssimo, ele nunca ganhou o devido reconhecimento, né, pela academia, talvez justamente porque tenha se valido muito da crônica, que é vista como um gênero muitas vezes inferior, né? Esse gênero que parte do cotidiano, que alguns não consideram nem como um gênero literário. Sim, né? Como um gênero baixo, né? Porque é justamente isso. Então... Isso vem desde a Grécia, né? A comédia era um gênero baixo. Exatamente. A comédia era um gênero da galera ralé, né? A gente podia pensar que... Então é isso, né? Mentira é um recurso de proteção, é autopreservação, é conforto, ou é só manipulação barata, é má fé, dissimulação. O que é mentira, de fato? Eu acho que você tem essa relativização. E aí você tem crônicas, né? Associadas a mentiras de amor, crônicas associadas a mentiras de trabalho, crônicas associadas a mentiras sociais, né? Para se encaixar em algum lugar, para evitar algum tipo ali de situação constrangedora, embaraçosa. Mentiras que tem a ver com uma mentira que é uma mentira íntima, né? Que você se engana, talvez porque se sinta culpado de algum ato seu que você tenha feito, né? Ou para justificar alguma ação sua com a qual você num primeiro momento nem tenha concordado tanto assim, mas foi lá e fez de qualquer forma. E tem as mentiras que são as mentiras universais, né? As mentiras que são contadas em todas as sociedades. E aí a gente pode até pensar no conceito da verossimilhança, né? Acho que é um conceito importante de ser falado, porque a verossimilhança, ela tá entre a verdade e a mentira, né? A verossimilhança, só pra gente esclarecer, né? É a mentira, mas não é a mentira. É a mentira que tem o aspecto da verdade, que tem que ter cara de verdade, né? E a verossimilhança é um conceito da literatura de um modo geral, né? Às vezes a gente trabalha só até como um conceito da narrativa, mas acho que da literatura. E que vai justamente ser essa associação entre os fatos da realidade e os fatos de uma ficção, né? O quanto que se aproximam, a coerência entre os elementos de uma obra, né, que são ficcionais, porque o texto é ficcional, porque se trata de literatura, e os fatos da realidade. E aí, nesse sentido, a gente tem obras que são mais ou menos verossímeis, né? Aquilo que vai até sugerir lá aquela chamada verossimilhança externa ou interna. Eu acho que a UERJ nem gosta muito desses nomes, não, né? Acho que verossimilhança como um conceito mais genérico mesmo, verossimilhança como um conceito mais abrangente, mas na literatura a verossimilhança ela é muito mais relevante do que a verdade. E o Gustavo Bernardos diz isso também num texto dele, que já até serviu como parâmetro para uma questão há muitos anos atrás, né? Muitos anos, a gente tá ficando velho, né? Alguns anos atrás, vamos dizer assim, não fica nem lá nem cá. E era isso, era um fragmento que dizer assim, a verossimilhança não é aquilo que é real, mas que podia ser. Você deve conhecer essa questão, lembro. Né? É isso, a verossimilhança não é o real, mas aquilo que podia ser o real. Que o gabarito era letra, parece contar uma história real. Isso, exatamente. Parece. Então olha como a verossimilhança é. E essas histórias, elas são de fato muito verossímeis, né? E as mentiras também, muitas vezes, são verossímeis, por isso que elas são convincentes, né? Se eu te conto uma mentira pouco verossímil, você não acredita nela, porque você sabe que tem algum dado ali que é claramente falso, né? Então a mentira é também esse recurso de manipulação em alguma medida, mas pode ser por alguma outra razão maior, que eu acho que vai ser discutido. Diga lá. Então, sim, a mentira, como a gente tem sempre aí tocado nesse ponto, ela é muito relativa, ela é uma estratégia, ela é uma forma de sobrevivência, e acho engraçado porque a própria mentira, quando é descoberta e a gente não participa, ela tem o seu tom cômico, né? Ela naturalmente tem esse tom cômico, mas o cômico, de novo, né? Ele sempre chega a um lugar mais profundo que o próprio cômico. O cômico, ele leva ao choro,
o cômico ele pode levar a uma reflexão mais profunda. E eu queria embasar isso com uma outra crônica. Eu não vou ler essa crônica toda, mas eu queria ler só alguns fragmentos para a gente se ambientar, que é a crônica do Falcão. Eu gosto muito dessa crônica. E essa crônica, ela chega quase uma discussão essencialista, né? O final, para quem não está ambientado, é a página 19 do livro. Eu quero ler só o iniciozinho e depois ler o final, para a gente adiantar aqui. Mas começa assim: só uma palavra descrevia a vida de Antônio. Foi a palavra que ele usou quando viu o tamanho da fila do ônibus. Aqui, não sei se eu posso falar a palavra. Posso falar, Luiz? Acho melhor... Não, melhor a gente cortar. Corta aí, né? Então você está lendo a palavra aí. Que é uma interjeição não compatível com o horário. Aí ele fala: estava mal empregado, mal casado, mal tudo. E agora precisava chegar em casa e dizer à mulher que não atingira sua cota de vendas para o mês e que não podiam contar com extra para pagar a prestação da geladeira nova e que ela não o incomodasse. Foi quando sentiu que constava a ponta de um cano nas suas costas e uma voz igualmente dura disse em seu ouvido: entra no carro. Bom, de início aí nós temos a situação de um brasileiro chamado Antônio, que é um pouco insatisfeito com a sua realidade. Acho que quase ninguém é assim, né? Quase não tem, se pegar brasileiros aí de 20 a 50 anos, quase ninguém, né? Tá insatisfeito, tá todo mundo feliz, né? Sempre todo mundo realizado. Mas ele muito satisfeito com a vida, com o trabalho, com a esposa, com a realidade. E eis que, numa situação banal, cotidiana, ele está esperando o ônibus, está na fila do ponto de ônibus, ele é sequestrado, o confundem com um rapaz chamado Falcão, provavelmente deve ser alguém aí de alguma facção, de alguma ordem criminosa, muito importante, até que existe a curva que a gente mencionou, a reviravolta, que está na página 21, ali nos últimos parágrafos, e fala assim: e Antônio sentiu uma coisa que nunca sentira antes, uma espécie de calma superior, nunca na sua vida participara de uma coisa tão solene. E é interessante, como assim, solene? Como é que participar de um sequestro do qual ele não participava, né? Ele não tinha nenhuma ligação com aquilo, como é que aquilo poderia ser solene? Ele, quando falou, sua voz parecia a de outra pessoa. Então, de fato, parece que ele incorporou o Falcão e ele começa a citar aquilo com a coisa mais tranquila do mundo. E os quatro apertaram a mão de Antônio, emocionados, depois amarraram suas mãos atrás e o jogaram da ponte. No final, Antônio acaba de fato morto. E vamos pensar assim: por que o Antônio do nada aceitou ser o Falcão? Por que o Antônio achou aquilo solene? Por que achou aquilo extremamente importante? Porque ele nunca se sentira daquele jeito. E não tem um sentimento escrito, né? O autor aí, o narrador, ele não explicitou esse sentimento, mas eu acho que eu posso dizer, eu posso tentar, né? Vou tentar conjecturar aqui alguns sentimentos: orgulho, vivacidade, relevância, importância, singularidade. Talvez na primeira vez o Antônio sentiu alguém importante. Porque, inclusive, um dos pontos dos quatro sequestradores é que, pô, cara, que pena, o Falcão é um cara muito importante, a gente tem muito respeito por ele, mas infelizmente a gente precisa agora terminar esse serviço. E ele: não, tudo bem, tranquilo, beleza. Então ele aceita aquele destino porque talvez nunca na vida do Antônio ele tenha sentido alguém relevante, alguém importante. Então, olha que engraçado, né? É cômico ele aceitar essa alcunha, é cômico ele, enfim, viver aquela situação, mas nessa comicidade existe uma reflexão essencial muito gigante, que às vezes é melhor você aceitar um destino trágico, é melhor você viver uma mentira, se essa tragédia o torna importante. Como as pessoas querem ser importantes, né? Como as pessoas querem ser do anonimato, elas não gostam de ver uma vida banal, como banal às vezes sempre, né? O banal que sempre se repete, ele é terrível.
Verdade. Essa importância, como as pessoas querem ser importante, me lembra uma outra crônica, essa já mais um pouco à frente, lá na página 109, é o Je ne sais quoi, uma parábola, que também vai mostrar a tentativa de um personagem se tornar não importante sim, mas ele quer ganhar ele tem, apesar de ele ter muito dinheiro, embora ele tenha muitos recursos, é um cara com muita grana, falta ele uma sofisticação, que é o que ele vai buscar ao longo dessa crônica. Não à toa, Je ne sais quoi é uma expressão francesa, né, que significa eu não sei, né, na prática, mas que sugere justamente essa sofisticação, e que ele não alcança ainda depois de tentar ali uma espécie de personal para educá-lo nesse sentido. Aí, lá na página 109, para quem estiver com a versão da editora Objetiva, que é a versão mais comum, né, a segunda edição, essa que eu imagino que tenha sido até feita com mais exemplares agora recentemente, né, para a saída por causa do vestibular. Então ele começa assim: o milionário, lá na página 109, era um self-made man. Tinha-se feito a si mesmo o que o eximia seu pai e sua mãe de qualquer culpa. Possuía a maior cobertura com piscina da Zona Sul, carros do tamanho de iates e iates do tamanho de navios. A cada minuto do dia, ele ganhava o equivalente ao orçamento de um município dos médios. Entrava em qualquer banco do país, pisando num tapete de subgerente. Os filhos nas melhores escolas, a mulher nos melhores vestidos. Aqui tem um recurso linguístico, né, que são, a gente pode pensar aqui, frases nominais, né, pode ser o que tem a ver com um caráter dinâmico rápido do texto, mas você pode pensar também numa espécie de elipse, né, que é uma construção sintática, uma chamada figura de sintaxe, em que você omite ali um verbo, ou uma estrutura, ou uma classe qualquer que seja muito facilmente recuperado pelo texto. Para ficar mais dinâmico. Né? Exatamente, aí você também confere dinamismo, né? Os filhos nas melhores escolas, a mulher nos melhores vestidos, tem também uma relação de paralelismo, né? Um paralelismo estrutural aí, sintático e semântico, naturalmente, né? Também, naturalmente nesse período. Tudo, o período se você considera como elipse, porque se não tiver elipse não é período porque não é oração. Tudo que o dinheiro podia comprar, mas lhe faltava, ele não sabia o quê. Nas suas organizações trabalhava um jovem de família antiga e tradicional, mas que devido às voltas do destino e da economia do mercado, perdera todo o seu dinheiro. Dessas famílias que antes produziam aristocratas rurais e hoje produzem secretários de embaixadas e relações públicas. Você conhece a história. E aqui a gente entra numa outra característica da crônica e do Veríssimo, numa outra característica da crônica e do Veríssimo, que é a interlocução, as marcas de interlocução, a maneira como o narrador conversa a todo momento com o leitor, também para sugerir essa... eu tô batendo aqui na mesa como se fosse um... E eu acho que isso nem se deve fazer, tá, gente? Eu fui aqui advertido sobre isso, mas a minha expressividade, ela é difícil de ser contida. Tá certo. Se você estiver me ouvindo, você talvez não saiba isso, mas se você estiver nos assistindo, você sabe disso, porque o nosso podcast ele também vai pro YouTube, né? Eu vou aproveitar então aqui a deixa pra fazer, né? Bruno gostou disso. Bem, e aí... Vejam no Spotify e no YouTube. E aí veja que a marca de interlocução é também... E aí vai lembrar, marcas de interlocução. Pronomes de segunda pessoa. Aqui a gente pode até tirar o tu aí da jogada, né? Se bem que o tu seja o verdadeiro pronome de segunda pessoa, mas a gente pode trazer mais a forma contemporânea você, né? Que funciona como um elemento de segunda pessoa. Vale lembrar quem são as pessoas do discurso. Primeira pessoa, a pessoa que fala. Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. Terceira pessoa, a pessoa de que... Pessoa ou coisa, né? De quem se fala. E aí, para a primeira pessoa, o eu e o nós. Para a segunda pessoa, o tu e o vós. E contemporaneamente, o você e o vocês. E para a terceira pessoa, o ele, ela, eles, elas. Então, a segunda pessoa, ela se estabelece por meio de pronomes de segunda pessoa. E aí, a forma imperativa, né? O verbo no imperativo é uma excelente marca de interlocução, que é essa conversa. Só que vale ressaltar que as formas imperativas, os verbos imperativos, na forma imperativa, eles quase sempre têm um sujeito que é aquele chamado sujeito desinencial. Então, eu digo assim, fala, Hugo. Na verdade, o sujeito aí é o tu, né? Fala tu, Hugo. Elíptico, né? E é o elíptico, desinencial. Eu não gosto muito do nome oculto, não. Sempre falo isso com os alunos. E aí, gente, veja que a UERJ pode te pedir uma questão que fale de marca de interlocução, né? Para indicar proximidade, o narrador
estabelece, admite isso na alternativa tal. E aí a forma sublinhada é uma marca de interlocução. A gente precisa estar atento a isso, tá? Então eu fiz essa grande digressão para falar sobre a interlocução. Então ele diz, você conhece a história. O milionário mandou chamar Rudi, ou Rude, né? Em tese aqui pelas regras de acentuação do português, Rudi, porque paroxítona terminada em i é acentuado, se bem que muita gente diz que os nomes próprios não precisam se subordinar às regras de acentuação, o que eu não curto não, tá? Eu acho que nome próprio tem que se subordinar sim às regras de acentuação. Então, seu nome era Rudi e expôs sua angústia. Ele diz, tenho tudo que o dinheiro pode comprar, disse o milionário, mas me falta não sei o quê. Rudi cruzou as pernas, puxou o friso impecável das calças, né, entre dois dedos manicurados e sentenciou, já sei, lhe falta je ne sais quoi. Então veja que esse je ne sais quoi aqui, dita pelo Rudi até em francês, vai sugerir justamente essa elegância, essa sofisticação que o jovem tem, que o Rudi tem, mas que o milionário não tem. Porque apesar de ele ter dinheiro, ele não tem essa elegância. E não à toa escolhem aqui a língua francesa, né? Porque a língua francesa ela tá muito associada a essa ideia de sofisticação. É bacana a gente pensar que os estrangeirismos, eles estão muito associados às culturas. Então a tecnologia, por exemplo, ela importa muito os anglicismos, né? Os termos do inglês. Já, por exemplo, a música incorpora muitos italianismos, né? Porque a música tem essa tradição da Itália, né? O solo, ritornello. Exato. O Hugo conhece tudo de música. Já a França, né? Eu falei aqui uma bobagem. Eu falei que galicismo é inglês, não é não, tá? Galicismo não. É o francês. São as expressões de língua francesa que acontecem, por exemplo, na culinária, na moda, né? Que estão muito associadas exatamente a essa questão da França. Os termos em inglês, que são os... Não, Hugo, é anglicismo. Anglicismo é o termo em inglês, é isso. Eu tô aqui com galicismo e anglicismo. Anglicismo é o termo... Eu falei anglicismo? Eu posso ter falado galicismo. Pode votar no VAR. Gente, então vamos lá, ó. A gente depois volta no VAR. Galicismo são os termos em francês. Anglicismo são os termos em inglês, né? De anglo-saxão, né? Exatamente. E aí, essa crônica, ela vai também falar sobre essa questão da importância, né? E da sofisticação, do quanto a gente busca isso. E aí vai ter a ver também com aqueles grandes, com aquela divisão, né, que eu propus. Então, as mentiras que falam de amor, as mentiras que falam de trabalho, as mentiras sociais, as mentiras para si mesmo. Então isso talvez ali seja até uma mentira íntima nesse caso, né? Porque tudo bem, você pode ser rico, mas essa sofisticação, que eu acho que não vem de agora, né? Então, antigamente, por exemplo, se escreviam manuais de regras de etiqueta. Você sempre associa o nobre a uma postura de comedimento, a uma postura de ainda tem. Ainda hoje. Vários perfis ensinando como se comer, como se cortar. E você vê aquilo que é de baixo calão, aquilo que é é considerado mais pedestre, como tumultuado, como confuso, como o que não tem uma organização, o que não tem um método, o que na verdade é aí um grande motivo de preconceitos vários. Inclusive, né? Professor Vitor, vários. Como são os seus hábitos comendo? Você coloca o garfo na posição horizontal? Você... Eu devoro como um bicho. Não, mas tem que ter o garfinho do lado. Não, eu não tenho nenhuma. Não, nada etiqueta. Eu sequer... Sei lá que você tem alguns posicionamentos, né? Algumas posições do garfo e da faca. Tem mais regrinhas aí, isso aí. Que indicam essas diferenças. Se você quer repetir, se você não quer, enfim. Mas só pra gente também não digredir muito. Vamos lá. Então, aqui indo pro final, né, eu acho que é muito importante essa primeira crônica, né, que é o Grande Edgar, porque é a crônica de abertura, é a crônica a partir da qual a gente vai já relativizar, inclusive, a mentira, porque é isso, né, ele já deve ter acontecido com você. É assim que ele abre o livro, já com essa marca de interlocução de novo. Não está se lembrando de mim? Uma outra característica da crônica que vale ressaltar aqui, e também dessas daqui do Veríssimo, é a metalinguagem. Né? Então vale lembrar ao aluno que a metalinguagem, que é aquele processo por meio do qual você fala sobre o próprio texto, fala sobre a própria história, ou ainda as definições, de um modo geral, são sempre metalinguísticas. Eu sempre digo isso. O aluno ele está muito
atento a essa metalinguagem que é aquela explícita, em que o texto fala do texto, né? O poema fala do poema, a canção fala da canção. Então, quando a Baby do Brasil e o Caetano Veloso, lá em Menino do Rio, calor que provoca arrepio, eu canto esta canção, tome esta canção como um beijo, né? Essa que é uma letra do Caetano. Quando na canção fala da canção, isso é uma metalinguagem. Inclusive usa ali a própria palavra canção. Alguns falam em meta-canção, só como uma variação, né? Meta-poesia, meta-narração. Olha, gente, a gente pode falar nisso tudo. Pode falar em meta-narração, pode falar em meta-poesia, pode falar em meta-canção, mas, de modo geral, tudo isso é um nome... Metalinguagem. É metalinguagem, né? Até porque o edital, ele prescreve metalinguagem, as opções normalmente são metalinguagem. E o edital, ele precede qualquer outra coisa, né? Isso aí. Então, metalinguagem, que é esse processo. Agora, as definições, elas também são metalinguísticas, né? Porque nas definições você vai definir as palavras usando outras palavras. Então, tem uma crônica lá muito bacana, que é a crônica do jargão, por exemplo, né? Em que ele vai dizer, olha, tem uma pessoa que é cara de pau, é o cara que usa o jargão, é o falso entendido. É aquele cara que sabe nada de nada, mas sabe o jargão. E aí ele tenta, e veja que de novo... ele vai usar vários termos em inglês, que são os anglicismos, justamente para, de novo, aí sugerir uma importância, como acontece lá no Genesaquá, né? A gente poderia até fazer um paralelo entre essas duas crônicas. O que eles aproximam nesse sentido? São justamente o uso dos estrangeirismos para sugerir essa importância, para sugerir essa relevância. Seja o cara que usa o jargão, com um monte de termo em língua estrangeira, e que, na verdade, só quer mascarar justamente a sua falta de habilidade, né? O seu desconhecimento. Porque, gente, o cara que sabe muito, o cara que declaradamente sabe, ele sabe que, primeiro, ele não sabe de nada, né? Esse é o ponto 1, que é o ponto lá que vai ser discutido pela filosofia. Mas, mais do que isso, ele sabe que aquilo que é sabido por ele não precisa se colocar de forma pedante, de forma pretensiosa. Ele sabe e tá tudo certo, é um estar nele. Agora, o cara que não sabe, e pior, o cara que não sabe, mas quer passar a imagem que sabe, é justamente esse que quer, por meio, nesse caso dos jargões, mostrar todo o seu desconhecimento. É só uma manifestação, na verdade, da insegurança intelectual, né, que essas pessoas nutrem. E lá no caso do Genesaquá, só para terminar, aqui essa crônica, né, o comentário sobre ela, ele diz assim, Genesaquá, uma parábola. Porque a parábola é um gênero, não à toa, né, também um gênero textual, que geralmente a gente vê muito na Bíblia, né? Nas parábolas bíblicas que trazem um ensinamento, a parábola da ovelha desgarrada, né? Mas que vai, sobretudo, passar um ensinamento, né? Que é o ensinamento que ele quer passar nessa crônica do Genesaquá, que é agora assim, você pode ter dinheiro, mas ter dinheiro é uma coisa, e ter elegância, ter sofisticação, E aí, tanto é que o final da crônica é o jovem que tinha perdido o seu dinheiro, que era aquele que, na verdade, era meio que o tutor. Ele é que tem uma ascensão depois social e na verdade, o patrão, que é o rico, ele cai ali meio que no esquecimento ou na crítica das outras pessoas. Bem, aí era isso que eu tinha pra você. Você quer falar alguma coisa? Eu queria só que a gente colocasse aí, acho que dá uma dica para coisa mais prática em relação à leitura da galera, que é como a mentira ela é o elemento central de todas as histórias. É importante a gente entender sempre assim, ele começa com uma mentira e existe uma motivação para essa mentira. Eu acho que entender as motivações das mentiras, os porquês de cada mentira, pode ser um ponto para ele começar a guiar a sua história. Por exemplo, aqui no Grande Edgar, o que ele mente, né? Por que ele usa a estratégia da mentira? Ele usa para evitar o embate, né? Para uma questão mais preguiçosa de talvez tentar explicar. Talvez se explicasse, isso seria mais demorado. E, como a gente já está chegando ao final, né? Fazer aquela retomada ali com o início. Ele fala aqui num parágrafo sobre o que fazer quando você não lembra de alguém. E ele fala aqui, ele dá algumas coisas. Não me diga que você é o... E ele tenta induzir a ele dizer. O outro, e o terceiro caminho que ele usa é o terceiro caminho, o menos racional e recomendável. O que leva à tragédia e à ruína e o que naturalmente você escolhe, que é o da mentira. Então aqui ele faz alguns juízos de valores. Por exemplo,
é o menos racional, mas é o recomendável, é o que naturalmente todo mundo faz. Então, né, uma coisa que reforçando a ideia da mentira como algo efetivo, como algo interessante, e ele vai conduzindo a história. Acho também que vale a pena a gente mencionar, amigo, que a gente não comentou, em relação à expressividade do texto. O Veríssimo, mesmo tendo muito da influência jornalística, ele é um jornalista, né? Ele traz isso para as crônicas, a gente não tem como negar essa influência jornalística, mas a linguagem, ela também é muito expressiva, ela também é muito literária. Eu acho muito interessante como ele faz esse casamento de jornalismo / texto literário, mas sem perder a sua simplicidade. Tanto que, se você for contar bem por alto, quais são as figuras que mais aparecem aqui? A figura-chave, a figura mais preponderante. A metáfora, que até nas nossas aulas a gente ensina isso, né? Que a metáfora, ela extrapola o campo literário, o campo artístico. A metáfora, ela é tão usada que ela chega a lugares E a metáfora canônicos, é uma né? forma Comuns. de você economizar tempo, espaço, esforço, Sim. porque a metáfora ela é uma maneira de você explicar uma situação se valendo de outra, que é exatamente o que ele faz, por exemplo, na Crônica Blefs, né? Que por meio da mentira lá do pôquer, ele vai partir por uma ideia maior, que é a questão da história dos presidentes do Brasil. Então a metáfora é um recurso muito típico. Claro que a gente também não pode esquecer da ironia, né? Sim, como sim. um recurso que perfaz tudo. E essa expressividade e essa velocidade, esse dinamismo, só pra gente ainda fazer esse comentário, vai muitas vezes mascarar as relações semânticas por meio dos conectivos entre as orações, que também costuma ser um assunto querido pela UERJ. Então eu tô falando isso daqui mais como um assunto base da UERJ. No ano passado, o primeiro exame de qualificação, meu amigo pintor, apareceram 2 questões assim, dentre as 15, 16 questões. Não lembro aqui o número certo de questões, mas basicamente todas foram do livro, né? Excluindo aquelas que foram do texto de apoio, que é o texto interdisciplinar. E aí essas relações semânticas, ou seja, estudar valor semântico de conectivo, conhecer os valores semânticos de tempo, condição, adição, modo, né? Adição é até um valor geralmente mais frágil, né? Oposição, conclusão, a gente precisa conhecer esses valores, e mais do que isso, a gente precisa conhecer esses conectivos prototípicos, né? Então, o porquê, o pois, o embora, o mais, o portanto, logo, a gente precisa se atentar a isso, porque é um fator, assim, preponderante para a prova da UERJ, tá? Bem, acho que falamos de muita coisa, né? Terminamos. E eu queria só terminar, então, se você não tiver mais nada, eu trouxe aqui um livro, um dicionário básico de filosofia, para quem estiver nos assistindo, eu mostro aqui agora, aponto aqui para a câmera, né? De 2 professores, o Hilton Japiaçu e o Danilo Marcondes, e lá na página da editora Zaha, 4ª edição. E aí lá na página 276, eles vão definir a verdade, né? Como um conceito latino, veritas, e vai dizer que classicamente a verdade se define como adequação ao do intelecto ao real. Pode-se dizer, portanto, que a verdade é uma propriedade dos juízos, que podem ser verdadeiros ou falsos, dependendo da correspondência entre o que afirmam ou negam e a realidade de que falam. Então veja que essa definição de verdade ela já é um tanto quanto relativa. Tanto que ele vai dizer assim, há, entretanto, várias definições de verdade e várias teorias que pretendem explicar a natureza da verdade. Segundo a teoria consensual, a verdade não se estabelece a partir da correspondência entre o juízo e o real, mas resulta antes do consenso ou do acordo entre os indivíduos de uma determinada comunidade ou cultura quanto ao que consideram aceitável ou justificável em sua maneira de encarar o real. Então isso também vai relativizar o próprio conceito da verdade e da mentira como 2 substantivos abstratos, e não à toa são substantivos abstratos porque tem essa grande abstração na sua definição, no seu conceito, por mais que sejam palavras que formam conceitos mais ou menos, e aí por isso mais ou menos definidos, são conceitos ainda assim muito amplos e que podem ser a todo momento relativizados, que eu acho que é o grande barato do livro. Eles estão amalgamados, né? Mentira e verdade. O que é mentira? O que é verdade? E aí entra a verossimilhança. Pois é. Um comentário final, mas é um comentário não muito agora prático, mas é um comentário mais
sobre o Veríssimo, você falou em relação ao Veríssimo sofrer um pouquinho de represália dos grandes escritores, né? Escrever um gênero baixo, talvez não ter a devida relevância por conta justamente da linguagem que ele emprega, mas eu acho uma coisa muito difícil em literatura você manter, acho que na arte também, né? Manter a popularidade e como posso falar, como usar a expressão? Manter a popularidade e a excelência naquilo que você propõe. Então, assim, se você mergulha demais também na literatura, nos conceitos, nas palavras, às vezes você não é tão popular, né? Você pode ser um grande escritor, mas não lido por todo mundo. Você está mais restrito ao campo ali dos intelectuais, daqueles que gostam, daqueles que cultivam, que amam, e talvez aquele que busque o caminho mais popular talvez não seja tão agradável, tão querido ali pelos intelectuais, mas eu acho que o Veríssimo, ele consegue caminhar um pouco, né? Ele flutua tanto pela admiração, porque hoje é inegável que o Veríssimo ele tem uma visão positiva, as pessoas gostam da literatura dele, acham relevante, mas ao mesmo tempo o Veríssimo ele consegue ser lido por muitas pessoas, e aí vale também talvez um parabéns, um adendo, um gol, né? Porque a gente tem uma obra, Vitor, que não é para pessoas de direito, de letras, pessoas específicas. É uma obra para todo mundo. O engenheiro vai ler isso aqui, o médico vai ler isso aqui, o nutricionista vai ler isso aqui. E, de fato, essa literatura, ela consegue conversar talvez com todas as pessoas. Então, por que não, né, usar logo no primeiro exame, que é o exame que mais tem pessoas escritas, que mais pessoas fazem, até mesmo mais do que o segundo exame e a prova discursiva, por que não usar um livro que consigo ou tenha a pretensão de tentar caminhar por esses dois lados? Acho que isso é um ponto que ele caminha entre a popularidade e a excelência artística. Por que não? Muito bem. É isso, gente. Tchauzinho. É isso. Valeu. Valeu.